Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, hoje é 1º de julho, viramos aí os primeiros 6 meses do ano de 2025. Bom, e agora, né, nós vamos para aquela reta final, né, que passa tão rápido também, né, já começando a pensar agora já em coisas para o final do ano, né, pensando já, planejando o final do ano. E o tempo que passa tão rápido, mas que a graça de Deus permaneça na nossa vida. Um ótimo mês para você e que Deus te abençoe. Palavra de Deus, Evangelho desse dia de hoje se encontra em Mateus, no capítulo 8, capítulo 8, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar. E fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E no Evangelho de hoje, contemplamos a cena, da tempestade acalmada pelo Senhor. Ontem, a partir do Evangelho, aquele Evangelho que dizia, onde Jesus dizia para as pessoas que queriam segui-lo, para aquele homem de maneira exclusivamente, que disse: Eu te seguirei, Senhor, onde quer que fores. Jesus falando: os pássaros do céu têm ninhos, as raposas têm tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, justamente aqui nós já poderíamos entender essa questão da tempestade, ou seja, das dificuldades que nós encontramos em nossa vida. Primeiro, entendermos essa dinâmica da barca. Entraram numa barca. Nós estamos todos no mesmo barco. Já ouviu essa expressão? Estamos no mesmo barco. E, claro, essa barca da vida, na qual nós estamos embarcados e que nós queremos atravessar para chegar ao outro lado, a outro lugar, ou seja, estarmos com Deus. E durante a nossa vida, nós podemos enfrentar algumas tempestades, dentro desse barco, algumas ventanias, dificuldades, sim. Podemos e devemos enfrentar essas dificuldades. Mas aí nós podemos contar com o poder e a autoridade de Jesus sobre essas forças, a força do mal. Aqui fala sobre a força da natureza, que é o vento, o mar, e que despertam em seus discípulos e ali agora toda a confiança. Então, existe a dificuldade. Ontem eu falava, olha, Jesus não prometeu a facilidade para ninguém. Não prometeu que na vida nós não teríamos sofrimento, que nós não teríamos que passar, que nós não iríamos passar por dificuldades. Mas uma coisa é certa, ele promete a vitória. Ele promete a vitória. Então ali, quando Jesus, ele demonstra a sua autoridade, o seu poder sobre as forças da natureza, ele desperta em seus discípulos essa confiança, e o desejo também de segui-lo. Olha, esse homem, ele realmente nos livra das situações complicadas, das situações difíceis, do mal que vem contra nós. Então nós podemos confiar e nós queremos segui-lo a partir daqui. Bom, seguir alguém que, de fato, vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida, que é Jesus. Alguém que vai me ajudar. Alguém que, naquele momento, quando o vento sopra, que não tem nem como calcular, imaginar, ou seja, problemas tão grandes, lá está Jesus. Insisto em dizer, ele não prometeu para ninguém que não existiriam os problemas. Isso tem que ficar muito claro na nossa vida, porque algumas pessoas se decepcionam, falo disso assim com mais ênfase, porque algumas pessoas se decepcionam diante do sofrimento que passam, diante das tempestades que têm que enfrentar em suas vidas. Deus não existe, cadê Deus na minha vida? Esse Deus que não sei o quê, começa a falar mal de Deus, começa a criticar Deus, começa digamos assim, abusar da ação de Deus na vida. Não é assim. Deus está conosco o tempo todo.
nos ajudando a enfrentar essas dificuldades. Agora, se eu, pessoa humana, sou fraco, não quero vencer, não procuro forças para vencer também, é claro que eu não vou vencer. Então, interessante o fato que esses discípulos que estavam ali no barco disseram para Jesus: Senhor, salva-nos. É alguém que com confiança se dirige ao Senhor pedindo: Senhor, salva-me. Nos falta isso da gente também, com confiança. Desconfiança não, aquela coisa, se Jesus, como eu disse, se Jesus existisse, se Deus existisse, se o Espírito Santo existisse. Ora, você confia ou não confia? Você crê ou não crê? Se você crê, se você confia, pode enfrentar essa tempestade. A calmaria está chegando. A calmaria está logo ali, né? Está mais adiante. É momento de deserto, é momento de dificuldade, é momento de tristeza, é momento de dor. Mas a alegria vem. A alegria virá para aquele que permanecer em Cristo, para aquele que confiar em Cristo, né? Ali diante daquela situação de um barco que estava para ser engolido pela tempestade, desesperados estavam aquelas pessoas que estavam ali dentro. Imagina, né? Que pavor, que medo eles estavam sentindo. E essa reação dos discípulos é sinônimo de falta de fé, na verdade. Esse pavor, esse medo, porque Jesus estava ali com eles, né? Interessante, Jesus estava presente, eles viam fisicamente Jesus ali com eles. Então demonstra também essa falta de fé. Aqueles que verdadeiramente desejam seguir Jesus devem resistir com muita fé nos momentos de tempestade, dificuldades e crise. Deus nos dê força para continuarmos a nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.